Boa noite, meus irmãos. Alegria poder chegar a você nesta noite e poder falar com o irmão, com a irmã que está presente neste culto. Estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento totalmente inusitado, em que nós podemos conversar, não é? Via tecnologia, mas eu imagino que o desejo de todos nós seríamos estar todos juntos com um templo cheio, mas esse é o momento que a gente está vivendo e eu estou, neste momento, agradecendo a Deus a oportunidade de poder chegar aos irmãos, né? Embora seja um momento diferente, mas entendo ser um momento histórico para as nossas igrejas, não só a Igreja Batista em Jardim Nazareno, mas como em todas as nossas igrejas. Eu quero cumprimentar a vocês, receba um abraço virtual, né? A todos, com carinho e com todo amor, né, a cada um de vocês. Irmãos queridos, nós temos conversado com a liderança da igreja, temos feito alguns encontros virtuais, né? E em um, pelo menos, eu estive presente aí na igreja, junto com o irmão Rui, com o irmão Manuel, que fazem parte da diretoria, e os outros encontros virtuais. E nós estamos nos preparando, né, para a assembleia do primeiro domingo, a assembleia que está marcada para a eleição do pastor, não é? E, sem dúvida, cada um deve colocar no seu coração aquilo que Deus está falando ao seu coração, entendendo que a presença dos irmãos e a participação dos irmãos precisa ter, principalmente, a direção do Senhor. Busque a direção do Senhor para aquilo que Deus tem preparado para a igreja e, sem dúvida, Deus tem preparado o melhor. Procure orar a Deus e votar segundo a vontade de Deus. Neste momento é a vontade de Deus, né, para a igreja que deve prevalecer. E não aquilo que eu penso, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que Deus deseja, sem dúvida, para abençoar a igreja. Então, primeiro domingo, o irmão Rui já está mobilizando a igreja, a diretoria está mobilizando a igreja para este encontro, né? No primeiro domingo, na Assembleia, que deve ter um coro específico de acordo com o estatuto, o irmão Rui está atento para isso, e a diretoria também, e um coro específico para a eleição entre os presentes na Assembleia. E daqui até lá a gente vai conversando, né? Junto com a diretoria, para fazer o melhor em prol desse trabalho com os irmãos. E no próximo domingo à noite, o pastor Josias estará pregando aí com os irmãos, estará com os irmãos pregando. Meu intento era estar presencialmente aí com os irmãos hoje, mas de ontem para hoje a minha pressão descontrolou um pouquinho, e essa morbidade, né, às vezes impede que a gente esteja em contato com outras pessoas por determinação médica. E combinei então com a diretoria, né, com o irmão Rui, e quero agradecer ao Antônio, né, irmão Antônio, que desde as 18 horas nós estamos aí, fizemos um teste, né, para tudo funcionar, e graças a Deus está funcionando, e vamos agradecer a Deus a tecnologia, porque ela pelo menos é um instrumento da nossa aproximação. Ok, queridos? Eu quero neste momento orar a Deus em favor dos irmãos, em favor da igreja, e pedir a direção de Deus para os trabalhos dos irmãos, para as atividades dos irmãos, e a atividade também que os irmãos têm para este momento importante da igreja, que é a eleição do seu pastor. Então vamos orar? Aonde você estiver aí, você baixe sua cabeça, vamos orar, e depois eu farei a leitura do texto bíblico e a explanação do texto bíblico para os irmãos nesta oportunidade. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com meus irmãos da Igreja Batista em Jardim Nazareno. Peço ao Senhor que o Senhor dê a cada um deles a direção vinda do Senhor, para que eles sejam instrumentos do Senhor, ó Deus, na decisão que precisam tomar. Ó Pai querido,
Cuida da saúde dos irmãos, para que todos estejam em condições de estarem presentes. Cuida, Senhor, também das famílias, cuida de todas as necessidades dos irmãos, a necessidade da igreja. Cuida, Senhor, para que a tua vontade seja feita acima de tudo. Que a tua igreja se sinta mobilizada para fazer a tua vontade. Ó Deus querido, que nós possamos entender que este momento é o momento que o Senhor está dirigindo a tua igreja e, sem dúvida, é para a glória do teu nome. Obrigado, Deus. E agora, quando vamos ler a tua palavra e colocá-la, ó Deus, diante do teu povo, que seja a tua voz, através do teu servo, ao coração dos nossos irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar, espero que todos estejam me ouvindo, né? O Antônio está operando aí a tecnologia e eu quero agradecer mais uma vez a disposição do irmão Antônio, né? E poder colocar-se à disposição de Deus, né? Para ser usado também neste momento. Eu quero ler o texto que quero compartilhar com os irmãos é de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu acho que esse texto do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo não foi tão atual quanto estamos vendo hoje, não é verdade, irmãos? Esse texto ele é tão atual quanto foi para os dias de Paulo escrevendo a Timóteo, como é para nós hoje. Sabe, porém, isto, é Paulo dizendo para Timóteo que ele deveria estar atento aos acontecimentos do seu tempo. Nos últimos dias virão tempos difíceis. A impressão que a gente tem quando lê últimos dias é que esta passagem possa se referir apenas ao dia do juízo. Mas a ideia de último dia é a ideia de último tempo, é o tempo da era cristã, que começou com a ascensão de Jesus e vai até a sua volta. Então, é o tempo de Deus para as nossas vidas. E cada um de nós, né, ou cada uma das nossas igrejas no passado, desde os dias da igreja primitiva, passando pelas igrejas, além pela história e pelos séculos, a igreja de hoje e a igreja do futuro passarão também pelos seus dias difíceis, como passaram pelos seus dias difíceis, como nós estamos passando também neste tempo, nos nossos dias difíceis. Algumas versões, tempos difíceis, não é verdade? Paulo escreve este texto por volta do ano 68 depois de Cristo. E o tema principal que Paulo está tratando nas duas cartas, que são cartas pastorais, a primeira carta e a segunda carta, é conscientizar a Timóteo, que a essa altura já era um pastor e pastoreava, segundo alguns estudos, a igreja de Éfeso, que ele deveria levar os irmãos, suas ovelhas, a estarem prontas para combater as dificuldades e as circunstâncias do seu tempo, assim como nós hoje. Precisamos estar preparados para combater e para conviver com as circunstâncias difíceis de nosso tempo. As duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve para encorajar Timóteo e também os irmãos a permanecerem na presença do Senhor, amando a Jesus, firmado na doutrina dos apóstolos, na doutrina que receberam, além de também ter nas duas cartas advertências importantes, que foram para aquelas igrejas, a igreja que Timóteo pastoreava, não é? Que ele escreve a Timóteo nas duas cartas,
que são advertências que servem também para nós hoje, como evitar crenças e práticas que não têm fundamento na palavra do Senhor, práticas ímpias, distantes do projeto de Deus para a igreja, a fugir de qualquer coisa que fosse imoral. E tem pelo menos algumas alertas, eu anotei duas para compartilhar com os irmãos. Paulo, na carta que escreve a Timóteo, ele alerta a Timóteo sobre o surgimento da apostasia. O que é apostasia? É o surgimento da negação da fé. E como nós, não é, estamos vivendo este tempo hoje, onde os valores cristãos têm sido negados, distorcidos. Mas isso também acontecia nos dias de Timóteo, nos dias de Paulo, ao longo da história da igreja, acontece hoje. E além disso, Paulo está colocando diante de Timóteo uma palavra para dizer à igreja que a igreja passava por intensa perseguição por causa da pregação do evangelho, por causa da defesa de sua fé. E há também nestas cartas um grande apelo que Paulo faz a Timóteo para aquela igreja, é que os crentes do Senhor, liderados por Timóteo, pudessem permanecer firmes na fé. E deveriam estar preparados para continuar fortes na corrida pela defesa da sua fé. Então, irmãos, o que a gente percebe? Que os projetos, né, de Paulo para Timóteo e aquela igreja são os meus projetos do Senhor para a igreja de hoje também. Para os nossos dias difíceis, para o nosso tempo difícil. E o Senhor quer que realmente estejamos prontos para vencer este tempo. Aí, queridos, nós podemos perceber, ao longo da revelação de Deus através de Paulo, que ao longo da história da igreja, tempos e dias difíceis foram realidades e continua sendo realidade e vai continuar sendo enquanto Jesus não voltar. E esses dias foram registrados. Nós temos os registros dos dias difíceis das igrejas do tempo apostólico. E na história da igreja, através dos séculos, no século presente, nos séculos futuros, porque vai ser assim até a volta do Senhor Jesus. Os tempos difíceis, uma realidade na nossa vida, na vida dos irmãos do passado e, com certeza, na vida dos irmãos futuros, até a volta de Jesus. Momento em que o mundo, irmão, passa pelos seus conflitos. Nós temos percebido o quanto o mundo está em conflito e a igreja está neste contexto. A igreja do Senhor está neste contexto de um mundo em conflito. E ela precisa permanecer firme. Contudo, irmãos, os dias difíceis são mostrados para nós especificamente no capítulo 3, que é o capítulo que estamos focando nesta noite, junto com os irmãos, que se cumprem dia após dia. O que temos percebido é que os sinais ditos por Jesus, anunciados também pelos apóstolos, confirmados pelos apóstolos, têm acontecido numa intensidade cada vez maior. E é isto que eu quero que os irmãos acompanhem o raciocínio. Quando Jesus falou que nos últimos tempos, né, ou seja, que no tempo da angústia e no tempo que se aproximasse o dia da volta do Senhor Jesus, haveria guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas, Jesus fala disto, não é? Ele está exatamente querendo dizer para mim e para você, não é que essas coisas
não acontecesse nos dias, não é? Passados, nos dias que Jesus viveu, os apóstolos viveram e a igreja do passado viveu. Não, essas coisas aconteceram, mas a intensidade como nós temos percebido acontecer na vida da igreja, na vida de todos nós, na vida no mundo, a intensidade dos acontecimentos, sejam eles naturais, guerras, enfermidade, epidemia, pandemia, mostram para nós a proximidade da volta do Senhor Jesus. E é um alerta para nós, para que a gente possa estar atento. E o que podemos perceber, irmãos, então, é que esses dias difíceis se apresentam neste tempo também. Quando a palavra do Senhor diz que nesse tempo difícil, nós vamos perceber o amor das pessoas se esfriando. E Jesus falou isto, não é? Por causa da iniquidade se multiplicar, o amor se esfriará. A violência presente, cada vez maior ao redor do mundo. Abusos sexuais de menores. Haja visto o que aconteceu nestes dias passados. A experiência terrível de uma família com uma filha de 10 anos, naturalmente você acompanhou, não é, nos noticiários. A imoralidade de todas as formas. Irmãos, as pessoas não estão mais preocupadas com o pudor. É a imoralidade graçando e tomando conta dos espaços. Sejam eles os espaços virtuais e, às vezes, também nos espaços públicos. E nós percebemos as coisas acontecendo e vemos, e as pessoas não estão, de forma alguma, preocupadas com aquelas que estão ao seu redor. É a imoralidade crescendo. Pestilência, pandemia. Por início, lá no início, pensava-se ser apenas uma epidemia lá, né, na China. E daqui a pouco se determina uma pandemia. Porque epidemia, quando é regional, e pandemia por ser mundial. E nós estamos neste tempo difícil de uma pandemia. Não é uma doença que graçou o mundo, que tomou conta do mundo. O mundo, irmãos, caminha para um surto moral. Esse é o tempo difícil que estamos vivendo. E, além disso, o surto espiritual também, esquecendo-se de Deus e dos valores da palavra do Senhor. Então, esta radiografia, o apóstolo Paulo traça muito bem aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do verso 2 até o verso de número 9. No verso 2 até o verso 9, Paulo vai mostrar para nós como se apresenta, quais são as características identificadas nos homens que estão vivendo este tempo difícil. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir e acompanhe. 2 Timóteo 3, a partir do 2 ao 9. Os homens serão. Ele começa assim, claro, quando ele diz homens aqui, ele está falando de uma forma genérica, não é? Ser humano. Homens, mulheres, os homens serão, olha a lista, egoístas, o egoísmo tomando conta, arrogantes, blasfemadores. Ó, irmãos, como nós temos visto o nome de Deus sendo blasfemado neste tempo, em nome até da arte, zombando do nome do Senhor. Esse é o tempo difícil que estamos vivendo. Ingratos, a ingratidão. Irreverentes, a irreverência presente. Desobedientes. E Paulo chega a ser enfático.
desobediente aos pais. E quando as pessoas e quando os pais estão entristecidos por causa da desobediência de seus filhos. E tenho certeza que quando os filhos são desobedientes aos pais, serão também desobedientes às autoridades. Não respeitam mais as autoridades na escola, as autoridades que têm algum tipo de controle na segurança. E pasme, a desobediência na igreja, à voz do seu pastor. Então, a presença da desobediência começa dentro de casa e vai tomando lugar em todos os lugares. E ninguém mais quer ouvir aquilo que se diz e se orienta. E por isso a desobediência. Caluniadores, inimigos do bem, cruéis, a crueldade, atrevidos, sem domínio próprio. Lembra que o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito, escrito por Paulo em Gálatas? E ele repete aqui que os homens nos últimos tempos não terão domínio das suas atitudes, não terão domínios próprios. Amigo dos prazeres. Amigo dos prazeres. E ele quase que termina esta lista dizendo assim, sabe por que tudo isto? Porque neste último tempo os homens serão inimigos de Deus. Vejam as características deste último tempo que estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo que Paulo está mostrando todas estas características que podem ser observadas neste tempo difícil, Paulo também diz à igreja que Timóteo estava pastoreando e, consequentemente, aquela mensagem serve para nós, como suportar e vencer os dias difíceis. De que forma eu e você podemos suportar e viver esse tempo difícil? É a partir do verso 10 ao verso 17. Pode acompanhar. Capítulo 3, versos 10 a 17. Aqui Paulo está mostrando para nós de que forma nós podemos reagir a este tempo difícil. Ele diz assim para Timóteo: segue aquilo que te ensinei. Segue o meu procedimento. Segue o meu propósito. Segue a fé. Segue longânimo, segue amando e segue perseverando. Então, Paulo diz isso a Timóteo como que estivesse dizendo para mim e para você neste século e no nosso tempo difícil. Neste tempo difícil, nós precisamos valorizar aquilo que nos tem ensinado a palavra. Aquilo que você tem recebido dos seus pregadores no templo, pastores, pregadores na sua igreja, seus líderes. O bom procedimento, o procedimento que está baseado na fé cristã. A longanimidade quer significar também aqui paciência, e a paciência significa a capacidade de suportar as circunstâncias do tempo difícil, amando a Deus, amando a igreja e amando uns aos outros, a começar pela família e perseverando. Isto para que possamos viver piedosamente em Jesus, diz Paulo. Uma vida quebrantada e submissa a Jesus. É capaz de vencer o tempo difícil. Perseverança naquilo que aprendestes. Paulo está dizendo a Timóteo, você aprendeu desde pequeno com duas mulheres. E vale a pena destacar que essas duas mulheres aqui, trata-se da sua avó e da sua mãe. Não é? Lloyd e Eunice. Timóteo era filho de Lloyd, né? De Eunice e a avó Lloyd, né? Ou, eu estou aqui,
fazendo essa ligeira confusão, mas sabemos que uma era a avó e a outra era a mãe. Então, ele foi, desde a sua meninice, cuidado pelas duas mulheres, uma avó e uma mãe, para que ele pudesse conhecer as Sagradas Escrituras. É um trabalho que você, mamãe, você, vovó, não é? Precisa ter para com os seus filhos. E você que aprendeu com seu vovô e a sua vovó, e você que aprendeu com seu papai e a sua mamãe, aprendeu com o seu pastor, aprendeu com o seu líder, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, persevere naquilo que você tem aprendido de bom da palavra de Deus para a sua vida. É preciso conhecer e observar a Santa Escritura, a Sagrada Escritura. Quando nós conhecemos as Escrituras e a observamos, nós nos fortalecemos para vencer este tempo difícil. E olha o que diz o verso 16, olha aí, na sua Bíblia. Versículo 16 diz assim, que as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, usando homens, sim, mas inspirados, para transmitir a palavra. Ela vem de Deus. E ela é útil. A palavra de Deus é útil para quê? Para o ensino. É útil para a restauração. Olha, queridos, como nós precisamos divulgar a palavra, ensinar a palavra, ler, estudar e transmitir àquelas pessoas que no tempo, né, longe do Senhor, tem aquelas características que Paulo disse lá nos versos anteriores, verso de número 2 a 9, aquela lista de pessoas, elas podem ser restauradas pela palavra. E imaginem esse tempo, os irmãos podem imaginar que esse tempo nós estamos chegando muito mais às pessoas, acreditem nisso. E eu tenho um testemunho de um vizinho que hoje disse, olha, eu nunca ouvi tanto a palavra de Deus quanto estou ouvindo agora. Porque ele liga o celular dele e pelo YouTube, muitas igrejas pregando o evangelho, e as pessoas estão ouvindo. E é pela palavra que elas são restauradas. Útil para educar e para cuidar na justiça. O homem de Deus precisa ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, pastor, quem é perfeito? Mas o que Paulo está dizendo aqui? É a busca desta perfeição. À medida em que eu caminho na busca da perfeição, não é? Me aperfeiçoando no evangelho, na palavra e na obra, eu me sinto fortalecido para vencer os dias difíceis. Dias difíceis, tempos difíceis, dias trabalhosos. São várias as versões que fazem esse tipo de menção. Elas são uma realidade na história da humanidade. Os dias difíceis, os dias trabalhosos, elas são, sem dúvida, não é? Uma realidade na vida de todos nós. E nós precisamos, irmãos, perceber que esse tempo difícil vai se intensificando. À medida que os dias vão passando, vai se intensificando até a volta do Senhor Jesus. E quando tudo isto vai passar? Tudo isso vai passar, irmãos, quando o evangelho do Senhor Jesus for pregado a toda criatura. Quando as pessoas se converterem. Quando as pessoas se voltarem para o Senhor. Nesse tempo difícil que estamos vivendo. Há dias atrás, eu olhava na televisão e dizia para minha esposa, por que as pessoas lá no Japão usam aquelas máscaras? Na região asiática, não é? Usam aquelas máscaras. E agora a gente entende por que a gente precisa estar mascarado. Mas olha, em Cristo Jesus, as máscaras não impedirão o nosso sorriso na eternidade. Porque cai todas as máscaras. Em Cristo Jesus,
toda a dificuldade desse tempo difícil vai passar um dia para aqueles que são salvos. Mas eu não tenho dúvida de que também, neste tempo que estamos passando, a dificuldade deste tempo, Deus tem um momento para isto cessar. Enquanto estamos aqui, né, os irmãos estão aí no templo, observando os critérios necessários, a Igreja Batista em Fragoso ainda não está cultuando através do culto público. Há uma previsão para setembro, e quando voltar, sem dúvida, vai voltar com muitos critérios, mas vacinas estão sendo prometidas, mas Jesus tem a vacina para tratar a nossa dor, que é o seu amor, o seu cuidado para conosco e a salvação em Cristo Jesus. Os tempos difíceis são uma realidade, mas é deste tempo que eu e você precisamos estar fortalecidos no Senhor para vencer este tempo, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. E aquilo que Deus quer usar a sua vida, meu irmão, da Igreja Batista em Jardim Nazareno, Ele quer usar para a glória do seu nome. Eu não posso ouvir você dizendo amém, mas espero que você esteja dizendo amém, né, no seu coração e na sua vida, para que realmente você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, um menino de Deus, uma igreja de Deus, fortalecida neste tempo difícil. Que o Senhor, portanto, queridos irmãos, possa abençoar a minha vida, a sua vida, a vida da diretoria de nossa igreja, a diretoria das organizações, as famílias e todos nós. Vamos orar para que Deus seja bondoso em cuidar de nós em nosso tempo difícil e que estejamos preparados para vencê-los na presença do Senhor. Falemos com Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra pregada neste momento. E pedimos ao Senhor que o Senhor seja pronto em nos dar a bênção da tua presença entre nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar com os meus irmãos da Igreja Batista em Jardim Nazareno. E pedimos que o Senhor possa ajudá-los a passar por este tempo difícil, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos agradecidos ao Senhor por tudo. Ó Deus, abençoe para que tenhamos uma semana guardados pelo Senhor e uma noite tranquila para o nosso descanso, e uma semana dirigida pelo Senhor. Ó Deus, cuida daqueles que lutam com a enfermidade deste tempo. Consola os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Aqueles que estão trabalhando, ó Deus, nos cuidados dos enfermos. Ó Deus, abençoa-os com tua misericórdia. E os nossos irmãos, profissionais da saúde, sejam eles, ó Deus, capacitados também para levar uma palavra de amor e de esperança àqueles que necessitam. É o que pedimos ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus os abençoe.